dia a todos. É um prazer recebê-los novamente. Nós estamos iniciando, então, os trabalhos da segunda convocação da Assembleia Geral de Credores das empresas SG Alumínios Limitada, SG Indústria e Comércio Limitada, Souza Gibim Construções Limitada, Juliana Gibim de Souza ME e Vitória Alumínios Londrina Limitada, integrantes do denominado Grupo SG. O processo de recuperação judicial tramita na segunda Vara Civil da Comarca de Arapongas, autos número 001683230-2015, 816-0045. Meu nome é Júlio César Rodrigues, eu sou administrador nomeado pelo juízo da segunda vara, na pessoa do Dr. Evandro Luiz Camparoto, do qual sou auxiliar nos trabalhos neste processo de recuperação judicial. Dando início a esses trabalhos, eu informo que estão aqui à mesa a doutora Priscila Butler, advogada das recuperandas. Indiquei na forma da lei como secretário o credor Banco Santander, na pessoa da doutora Paola, e o doutor Leandro Rosinski, que integra como sócio o nosso escritório, está assessorando a secretária na elaboração da ata. Primeiramente, eu indago aos presentes se há alguma objeção quanto à minha indicação para que o credor Banco Santander seja o secretário dos trabalhos. Se alguém discordar, por favor, se manifeste. Todos de acordo? Perfeito. Cada credor recebeu, no momento do credenciamento, uma pasta contendo o edital de convocação e as condições de pagamento apresentadas pelas empresas em recuperação. Como o edital está disponível nos autos, foi entregue em cópia para os presentes, eu pergunto se a Assembleia concorda com a dispensa da leitura do edital ou se devemos ler a sua íntegra. Alguém discorda da dispensa da leitura? Não? Então fica dispensada a leitura com a aprovação de 100% dos presentes. Inicialmente, embora já tenhamos feito isso na primeira convocação, mas alguns que não estiveram lá presentes, eu gostaria de explicar os procedimentos que nós teremos agora na Assembleia de Credores. Os procedimentos... sim, tá bom. Então vamos fazer eu vou só anunciar, embora a instalação não dependa de quórum na segunda convocação, porque é com qualquer número na forma da lei, mas para que todos saibam do total de créditos da recuperação de 50.890.000, nós temos presentes 40, é que eu não estou enxergando daqui, meu Deus. Só um minutinho, 48.622.083,82. Esse é o quórum presente, que representa quantos por cento do total de créditos? Obrigado. Bom, então nós temos presentes em todas as classes, nós temos 4 classes, totalizando créditos de R$ 48.622.083,82. Passando uma breve explicação quanto aos procedimentos da Assembleia, a Assembleia é composta com as 4 classes de credores, a classe 1, que são os credores trabalhistas, a classe 2 são os credores com garantia real, a classe 3 são os credores quirografários, e a classe 4
que são os credores microempresa e empresas de pequeno porte. Eu declaro, então, instalada a Assembleia. Estou com problema no microfone. Eu declaro, então, instalada a Assembleia e preciso fazer apenas alguns avisos e esclarecimentos. Nós teremos como ordem do dia, no item 1, a aprovação ou rejeição do plano de recuperação apresentado pelas recuperandas. No item 2, a constituição do comitê de credores, a escolha de seus membros e, como item 3, outras deliberações necessárias. Dentro do processo judicial, o excelentíssimo juiz Dr. Evandro Luiz Camparotto decidiu, no movimento 1700.1, aplicar ao processo de recuperação judicial a denominada consolidação substancial, que significa que a lista dos credores das 5 empresas devedoras foi consolidada em uma só, respeitados os créditos de cada um, de tal forma que a votação na Assembleia deva ser única, ou seja, todos os credores do grupo empresarial comporão um único quórum para deliberar sobre as matérias a serem discutidas na Assembleia. Eu também esclareço que, caso algum credor deseje registrar algum protesto ou alguma ressalva em relação às matérias debatidas na Assembleia, eu peço que façam isso logo após o encerramento dos trabalhos, que nós estaremos aqui formalizando esses pedidos de cada credor. Isso se dá para que não haja interrupção dos trabalhos e nem tumulto no andamento da Assembleia. Tá? Mas tudo que os credores desejarem que seja constado em ata, como protesto ou ressalva, nós faremos isso logo no encerramento dos trabalhos. Muito bem. Inicialmente, eu já partindo para a ordem do dia da Assembleia, eu gostaria de propor, até por uma questão prática, que a gente faça uma inversão dos itens da ordem do dia, para que, antes de nós tratarmos da aprovação efetivamente, que a gente discuta o item 2, que é a constituição do comitê de credores. Isso a gente costuma fazer, uma vez que não é comum nas assembleias de credores que se determine, que os credores decidam pela instalação do comitê. Então, inicialmente, eu sugiro e gostaria da Assembleia Soberana, pode acatar ou não a minha sugestão, mas a minha sugestão é que a gente discuta, antes da aprovação do plano, discuta se há interesse dos credores quanto à constituição do comitê de credores. O comitê de credores tem as suas funções estabelecidas na lei e várias atribuições e também responsabilidades dos membros do comitê. Então, eu indago, as responsabilidades estão ali no artigo 32 da Lei 11.101/2005. Então, inicialmente, eu indago se há interesse de alguma classe de credores ou algum credores de propor a instalação do comitê de credores. Alguém tem interesse? Por favor, se manifeste, pode levantar a mão. Nenhum credor tem interesse no comitê? A Assembleia autoriza, então, que a gente inverta a ordem para que a gente coloque isso em votação nesse momento? Ninguém se opõe? Perfeito. Então, pelo que eu estou vendo, ninguém se opõe à inversão e também nenhum credor tem interesse na constituição do comitê. Correto? Muito bem. Então, eu considero prejudicado o item 2, tendo em vista que não houve interesse de nenhum credor na constituição do comitê de credores. E assim a gente pode, então, passar agora
para o item 1 da pauta, que se refere à discussão, aprovação ou rejeição do plano de recuperação judicial apresentada pelas empresas dentro do processo. E, nesta ordem, então, eu passo a palavra à doutora Priscila Butler, advogada das recuperandas, para que ela faça a sua exposição inicial e conduza esse trabalho de apresentação do plano com auxílio dos colaboradores das devedoras. Está com a palavra, doutora Priscila. Alô. Bom dia a todos, obrigada pela presença. Eu gostaria primeiro de chamar um representante da empresa aqui para tentar explicar melhor para vocês o plano e um pouquinho das razões da crise, como é que a empresa pretende fazer para se reerguer, como é que ela está fazendo, na verdade. Então, Marco, se você puder subir aqui. O Marco, na verdade, é um consultor que foi contratado pela empresa no ano passado para tentar ajudar aí nessa reorganização deles. Bom dia. Meu nome é Marco Borgert. Queria falar rapidamente quem sou eu, me apresentar e qual a minha relação com a SG, com o grupo SG. Eu estou ficando aqui para poder enxergar, porque não dá para enxergar dali. Então, vai ficar mais fácil. Eu tenho 20 anos de experiência na indústria de alumínio e fui contratado pelo grupo SG como um especialista nessa indústria e não como necessariamente um especialista em recuperação judicial. Então, o grupo julgou que o que era necessário naquele momento, ou neste momento, era uma pessoa que pudesse realmente mudar a cara do negócio e fazer diferente o que não estava sendo feito da melhor forma e que estava levando a resultados inadequados. Então, nessa minha experiência na indústria do alumínio, eu comecei, meu primeiro emprego foi como engenheiro de extrusão numa fábrica no Rio de Janeiro, parecida com a SG. E daí trabalhei, fui vendas, gerente de vendas da Alcoa, fui diretor global de suprimentos da Hexagon, nesse período que eu fiquei em Londres, fazendo essa função global. Então, retornando ao Brasil, recentemente, a SG me deu esse desafio, eu aceitei e estou muito entusiasmado, porque a SG tem um futuro brilhante e ela é muito diferenciada. Entre as inúmeras empresas de extrusão no Brasil, a SG realmente é diferenciada e eu vou tentar falar um pouco por quê. Então, falar sobre a SG, sob o ponto de vista de negócios da SG. Tá? Quando eu cheguei na SG, eu vi uma cultura de perfeição. Talvez um pouco pela história, a SG ela vem do mercado moveleiro, que é um mercado de alta exigência, de qualidade, tudo é muito delicado. Então, a SG, como extrusora, ela surgiu para atender a SG, que era uma participante desse mercado de moveleiro, de peças do mercado moveleiro. Então, ela manteve essa cultura do moveleiro e menos do mercado de alumínio. E essa cultura é uma cultura... Pode voltar, por favor. Essa cultura é uma cultura de alta qualidade, o cliente... uma preocupação de visual com o produto, de atendimento ao cliente. E isso a levou a receber alguns prêmios nesse mercado moveleiro, que estão ali, é o Top Mobile em 2014 e 2015, que reconheceu em nível nacional a excelência da SG como fabricante de produtos de alumínio para essa indústria moveleira. Então, são 150 pessoas diretamente empregadas hoje e outras 350 indiretamente empregadas, que isso é uma redução brutal do número de pessoas que estavam empregadas na SG ano passado. Isso é uma visão um pouco antiga já, tá? Mas do que é a SG, que, para uma pessoa da indústria, a gente gosta de levar clientes na SG. Quando a gente quer vender a SG para o cliente, trazer novamente a credibilidade para o nosso negócio, porque andou mal das pernas e o mercado reage mal a isso, o cliente reage mal, ele não sabe como encarar a SG daqui para frente. E aqueles clientes que não conhecem a SG
eu vou falar um pouco sobre a segmentação, o que a gente está fazendo para mudar o negócio. A gente tem muito orgulho em trazer o cliente para a SG e mostrar a estrutura física da SG, que reflete essa preocupação toda com a qualidade do material. Então, as razões pelas quais a SG entrou, né, nessa situação difícil foi uma conjunção de fatores, obviamente, né, mas não difíceis de explicar. Basicamente, a união o encontro não fortuito de uma empresa alavancada, porque ela estava crescendo, estava com margens elevadas, então estava acreditando no negócio, investindo pesado, então ela estava altamente alavancada, e veio aquela crise abrupta, né, todo mundo, né, atual crise da qual nós estamos saindo nesse momento, e que juntou tudo que poderia dar errado, né? Quer dizer, a demanda desabou, a nossa matéria-prima ela segue o mercado internacional. Então, o Brasil está em crise, mas o mercado nacional não está em crise. Então, o alumínio subia, a nossa matéria-prima subindo, e o nosso cliente em crise, o mercado moveleiro caindo dramaticamente. Ao mesmo tempo, a construção civil, o fato dela estar mal, também nos afetou, porque nossos concorrentes, que não eram até então concorrentes, que estavam atuando nesse segmento de construção civil, eram extrusoras dedicadas ao segmento de construção civil, no desespero da busca de novos mercados para poder realizar suas próprias vendas, entraram também no mercado já depreciando, que é o moveleiro. Então, uma empresa alavancada, juntamente com esse cenário de crise, né, com uma capacidade ociosa crescendo a passos largos na indústria. Então, o que já tinha sido feito na SG? Né? Quando eu encontrei a SG, eu vi esse cenário onde já havia sido feita uma redução muito grande de pessoas, principalmente. Hoje a SG opera com menos de 30% do que ela tinha de folha de pagamento, né? Então, essa foi a medida mais importante adotada, já tinha sido adotada, né? Reduzir custo fixo, o que está nos causando essa situação financeira difícil. Então, isso já tinha sido feito. Tá? Renegociação de contratos, evidente que, como eu falei, matéria-prima subindo, e os contratos começaram a ficar inviáveis, impossíveis de serem honrados. Então, tudo isso foi renegociado. E daqui para frente, quer dizer, um passado recente daqui para frente, o que está sendo feito, né, e as perspectivas? Entrou um novo sócio, que é a Iranaia, que ela é um investidor. Tá? Me contrataram como consultor, né, para ajudar, a dar uma visão de como atuar no mercado. Até a parte industrial também, é uma consultoria mais geral do negócio. E a primeira medida que a gente tomou foi fazer uma renegociação de matérias-primas, que é basicamente a minha especialidade. Alumínio é de onde eu vim. Liguei para 2 amigos e a gente já conseguiu reduzir o custo de matéria-prima aí em 7%, rapidamente, no primeiro momento. A gente teve que quebrar um pouco aquela cultura, né? Quebrar no bom sentido, né? Diversificar um pouco aquela ideia de que tem que ser o melhor produto do mundo e para todos os segmentos. Não, nós queremos entrar, nós precisamos de volume, precisamos de crescer. Então, a gente tem que entrar em segmentos que a SG não tem experiência, né, porque o mercado moveleiro está depreciado. Temos que entrar em novos segmentos e, para isso, a gente tem que ter um custo adequado, porque o mercado moveleiro é um mercado premium, era o mercado que a SG estava acostumado. Então, para entrar num mercado que não é premium, um mercado de volume maior, a gente precisa ter custo para isso. Então, começamos a usar tarugos reciclados, que é verdade, o tarugo não é de uma excelente qualidade, tão boa quanto as alternativas, mas a gente não precisa dessa excelência toda nesses novos segmentos. Então, custo adequado da matéria-prima para aquele segmento novo, a gente faz essa segmentação tanto na compra quanto na venda,
e isso nos permite entrar em novos mercados e ganhar volume. Tá? Essa busca de novos mercados que eu coloquei ali é justamente esse ampliar das possibilidades da ESG. A ESG se via até outro dia como uma empresa do mercado moveleiro. Não, ela é uma indústria de alumínio. Tá? O mercado moveleiro é uma indústria de alumínio especializada no mercado moveleiro e vai se utilizar das suas virtudes de ser especializado no mercado moveleiro para atender muito bem e de forma excepcional os clientes dos outros segmentos. Essa é a nossa previsão de faturamento. O crescimento que a gente está esperando, ele é extremamente acelerado. Por quê? É evidente que esse não é o crescimento esperado para o país. Né? É autoexplicativo isso. Mas a ESG, o mercado está ávido por bons fornecedores, porque não foi somente a ESG que teve problemas. Né? Muitos fornecedores, nesse período, concorrentes da ESG ou não, tiveram problemas, estão com dificuldade para entregar material sem giro. E, portanto, retomar o mercado está sendo e será ainda cada vez mais, bem mais fácil. Espero depois de hoje, será cada vez mais fácil, porque o mercado está ávido. A gente fala com os clientes e fala, qual é a situação da ESG, como é que vai ser o negócio. Existe uma certa insegurança ainda, mas o mercado está ávido pela ESG. A ESG já forneceu mais do que os volumes que a gente está prevendo aqui. Então, o que a gente está dizendo é que a ESG vai retomar a sua dimensão anterior, essa é a nossa expectativa, só que de uma forma mais diversificada, no mercado mais difícil, é verdade, não, no mercado mais difícil, com margens menores, margens unitárias menores do que as do passado, mas de forma mais sustentável e conhecendo um pouco mais a indústria do alumínio, sabendo que ela está sujeita, do ponto de vista de risco de preço de alumínio, que não havia essa gestão, né, diretamente, porque a margem era muito grande e dava possibilidade para a ESG estar muito focada no seu produto final e menos nas peculiaridades dos riscos associados à indústria do alumínio. Agora não, para crescer, ela tem que crescer consciente de todos esses riscos e saber gerenciá-los. Aqui não tem muito o que dizer. Esse é o passivo da empresa hoje. Tá? Os senhores receberam quando chegaram. Está separado por classe de passivo. E essa é a nossa proposta de como pagar. Né? A proposta baseada na nossa expectativa de crescimento, naquilo que a gente realmente acredita que será capaz de concretizar. Tá? Então, os trabalhistas, a gente está esperando pagar, a gente está propondo pagar 80% do valor inscrito, na relação dos credores, ter 80% desse passivo na relação da administração judicial a ser pago, tá? Em até 12 meses após o trânsito em julgado. A garantia real seria uma remissão de 50% após a carência de 18 meses a contar do trânsito em julgado. Quirografários, remissão de 75%. E remissão de 60% para as microempresas e empresas de pequeno porte, com os detalhes disponíveis para vocês já em papel. Tá? Contamos com vocês. A ESG é uma empresa espetacular, é uma empresa, uma extrusora exemplar. Já trabalhei em algumas na Alcoa, já visitei como fornecedor, já fui cliente, já fiz tudo. Entrar na ESG é uma experiência para uma pessoa que tem experiência na indústria do alumínio. É uma empresa que ela precisa de uma oportunidade para mostrar aquilo que ela é. E ela, tendo essa oportunidade, ela vai crescer e vai mostrar. Não tenho dúvidas quanto a isso. Muito obrigado. Agradeço, então, a participação do senhor Marcos, consultor das devedoras, que fez breve exposição do plano de recuperação que foi apresentado nos autos. Nesse momento, então, eu deixo a palavra aberta para os credores,
que têm o direito de se manifestarem e solicitarem esclarecimentos a respeito do plano, tanto junto ao próprio consultor Marcos, quanto à doutora Priscila, que é advogada das recuperandas. O credor que desejar se manifestar, eu peço que venha, se dirija ao microfone, que é destinado a essa finalidade, se identifique e faça a sua manifestação. Algum credor? Ninguém tem interesse em se manifestar? Muito bem. Se o senhor me permite, eu queria só levantar uma questão de ordem aqui. Em razão da transparência que o escritório sempre procurou trabalhar nos autos e junto aos credores, eu queria informar aqui a todos que a gente foi procurado por certos credores nos últimos dias que nos indagaram acerca da existência de um potencial investidor que aportaria um capital, enfim. E isso, de fato, existe. Não existe nada concreto, absolutamente nada assinado, até porque a gente estava aguardando a realização da Assembleia, estava esperando para falar isso para os credores, antes que fosse assinado qualquer documento. Então, efetivamente, há possibilidade de realização de uma due diligence na empresa. Esse investidor tem interesse de conhecer melhor a empresa e, eventualmente, pode ser que haja algum aporte. Hoje, nós não temos nada concreto, que fique bem claro, não existe nada assinado, mas há a possibilidade de realização dessa due diligence da empresa. Então, esses credores nos indagaram sobre a possibilidade de melhoria nas condições ofertadas hoje. Eu, como advogada da empresa, e acho que os representantes da empresa, não podemos assegurar que isso vai acontecer. Até porque isso não depende da gente, isso depende desse investidor, depende desse esqueleto da empresa que o investidor quer traçar. Então, como a Assembleia é soberana e como a gente sempre trabalhou com transparência no processo junto aos credores, caso haja interesse por parte de vocês em suspender essa Assembleia hoje para aguardar eventual realização dessa due diligence e, eventualmente, aguardar que se haja um aporte ou aguardar que se haja alguma melhoria, eu não posso garantir que vai haver, mas caso vocês optem por suspender a Assembleia hoje e aguardar o potencial início dessa operação, eu estou à disposição aqui para votar pela suspensão do plano, caso vocês entendam dessa forma. Repito mais uma vez, gostaríamos de agir com a maior transparência do mundo. Isso fica a critério de vocês. Doutora Priscila, pelo que estou entendendo, então, a recuperanda está propondo uma suspensão da Assembleia para melhor análise dessas condições, seria isso? A recuperanda, a fim de atender as expectativas de certos credores que lhe procuraram, se coloca à disposição para haver uma votação sobre suspensão. Tá. Algum credor desejaria se manifestar sobre esse assunto? Não? Bom, então, eu, como administrador, devo esclarecer o seguinte. É possível nós colocarmos, em primeiro momento, essa proposta de suspensão, determinando desde já uma data para a continuidade desta Assembleia soberana a respeito deste assunto. Se a Assembleia, por maioria dos créditos presentes, que é o que diz a lei, decidir pela suspensão, então nós teremos uma nova data para que a Assembleia prossiga. Se a Assembleia decidir por não aprovar o pedido de suspensão, nós daremos sequência para a votação do plano de recuperação. Então, eu indago aos presentes se há algum credor que discorda da proposta de suspensão. Se algum credor discordar, nós colheremos os votos nominalmente. Algum credor discorda da proposta de suspensão? Tá, então, como há discordância, eu vou colher os votos nominalmente. Eu pediria, os nossos assistentes farão a chamada por classe de credores, começando pela classe 1. Nós faremos a chamada em ordem alfabética dos credores. Eu peço que os credores venham à frente e manifestem o seu voto, votando sim pela aprovação
da proposta de suspensão da Assembleia e votando não se rejeitarem a proposta de suspensão. Doutora Priscila, só um esclarecimento. Essa ideia de suspensão seria por quanto tempo? Eu entendo que 30 dias, 60 no máximo, seria suficiente, doutor Júlio. Isso a gente já começou a tratar, não há nada formal, mas eu acho que esse prazo seria suficiente. De repente, a gente adiar para o início de abril, seria um prazo razoável. Eu posso até sugerir uma data, se eu quiser sugerir. Porque eu gostaria de colocar em votação a proposta de suspensão, se for o caso, já com a data definida, porque se houver discordância, a gente não precisa fazer duas votações sobre o mesmo assunto. Qual que seria a sugestão de data? Eu sugeriria a primeira semana de abril, como eu acho que tem gente que não é... Primeira semana de abril. Pressa, por favor. Claro, à vontade. A gente, por exemplo, não é aqui do Paraná, então, segunda-feira é um dia meio complicado, de repente, dia 3 ou 4, como o senhor preferir. Tá. Bom, eu vou sugerir, então, que a gente coloque em votação a proposta de votação de suspensão da Assembleia para continuidade, então, no dia 4 de abril. Perfeito? No dia 4 de abril. Essa é a proposta que será colocada em discussão e votação. Perfeito? Alguém deseja algum esclarecimento? Muito bem. Então, conforme mencionado, nós chamaremos cada credor, começando pela classe 1. O microfone está posicionado para isso e esse registro é necessário porque a Assembleia está sendo gravada em áudio e vídeo e todo esse material será juntado aos autos para a preservação do princípio da transparência dentro do processo recuperacional. Então, o assistente Felipe vai fazer a chamada nominal de cada credor e nós teremos como acompanhar, coloca na tela, por favor, que a gente vai registrando na planilha cada voto para que vocês possam acompanhar. Só um minutinho, por favor. Podemos começar? Felipe, pode fazer a chamada. Bom dia a todos. Como esclareceu o Dr. Júlio, começar a chamada pela classe 1, os credores trabalhistas. Aline Chaves Mazari. Felipe, o doutor Bruno, Dr. é isso? Bruno. O doutor Bruno também representa outros credores, né? Doutor Bruno, então o senhor só esclareça se os votos serão iguais para todos os seus clientes ou se cada um vai votar de uma forma, por favor. São todos iguais e Os votos serão todos iguais, doutor. são todos iguais. Como votam os credores? Sim. Sim. Obrigado. É necessário que eu nomeie os credores. Então, por favor, os credores da qual o Dr. Bruno representa e votam sim pela suspensão da Assembleia é a senhora Aline Chaves Mazari, o escritório Amaral e Associados Advogados, o senhor Claudemir Torres, o senhor Lucas Mota Souza, o senhor Marcelo da Silva Pereira, o senhor Paulo César Genário Santana, a senhora Sueli Ibanhes Soares, o senhor Vinícius Marcelino e o senhor Verley Dani Silva. Dando sequência, então, às chamadas dos credores da classe 1 trabalhista, chamar o credor Marcelo Adriano Pereira. Senhor Marcelo, a proposta é, se concordar com a suspensão da Assembleia, é sim. Se não concordar com a suspensão, é não. Como o senhor vota? Sim. Muito bem. Então, computado o voto do senhor Marcelo. Agora chamar a credora Tuane Aparecida da Rosa.
Como vota a credora? Sou a favor da suspensão. Vota sim. Muito bem. Então, com o voto da senhora Tuane, a gente encerra a lista de credores da classe 1 e já vamos dar início à lista de credores da classe 2, pedindo que compareça à frente o credor Marconato e Hurtado Comércio de Metais e Reciclagem Limitada. Esse representado pela doutora Alessandra Semensato Butatini. Voto sim. Muito bem. Então, vamos dar sequência agora para a classe 3, a empresa Alumbras Alumínio do Brasil Indústria e Comércio Limitada, representada pela doutora Lilian Fernanda Alvani. Eu voto sim. Doutora, assim como o doutor Bruno, a senhora compõe demais credores na classe 3. O voto é integral para todos os credores? Para todos. Tá. Então, só repassando para a contagem, pela doutora Lilian votam sim a Alumbras Alumínio do Brasil, a Capiúba Importadora, Exportadora e Comércio Limitada, a CMSP Comércio de Metals Limitada, a EBRC, Empresa Brasileira Recuperadora de Crédito Limitada, a PPX, Indústria e Comércio de Alumínio Limitada, só, dando sequência então, chamar a credora Atomex, Indústria, Representação e Comércio de Ligas Limitadas e Metais, representadas pela doutora Karine Stefanuto Amado. A doutora Karine, assim como a doutora Lília, ela representa mais credores da classe 3. Os votos vão ser integrais? Sim. Sim. Voto é sim. O voto é sim. Então, para computar, os credores representados pela doutora Karine, Atomex, Indústria de Representação e Comércio de Ligas e Metais, BR Metals, Indústria e Comércio de Metais Limitada, Centro de Distribuição de Produtos Metálicos Minas Gerais Limitada, Centro de Distribuição de Produtos Metálicos MS Limitada, IBM Indústria Brasileira de Metais Limitada, Portalex Distribuidora de Metais e Alumínios Limitada, Reciclim Comércio e Indústria de Metais Limitada, Sena Serviços Administrativos Limitada, e dando sequência à Assembleia, chamando os demais credores, chamar o credor Banco Bradesco, representados pelos doutores José Ivan Guimarães e Denise Reuco. Como vota, doutora? Sim, pela suspensão. Portanto, o Banco Bradesco vota sim pela suspensão. Dando sequência, chamar o Banco do Brasil, representado pela doutora Miriam Regina. Como vota a credora? É não, doutor. Não. Portanto, o Banco do Brasil vota não a suspensão. Chama o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, representado pelo Dr. Tiago de Farias. Doutor, como vota o credor? O voto é não. O voto é não. Portanto, o BRDE vota não a suspensão da Assembleia. Chama o Banco Santander, representado pela doutora Paola. Doutora Paula, vota aqui ao Vota meu lado, aqui. que ela é a secretária. Tá, Tá. Felipe? O voto é sim. Sim, o Banco Santander vota sim a suspensão da Assembleia. Caixa Econômica Federal, representada pelo preposto Tiago Cardoso.
Como vota o credor? Não pela suspensão. Caixa Econômica vota não pela suspensão. Dando sequência, chamar a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Norte do Paraná, Cicobi, representado pelo Dr. Aulo Augusto Prado. Doutor, como vota o credor? Bom dia. Não. Não. Portanto, o Cicobi vota não. Chamar agora o HSBC, representado pelo Dr. Marcelos Augusto Cardoso Filho. Doutor, como vota? Sim. Sim. HSBC vota sim a suspensão da Assembleia. Chamar agora Ledes Metais Eireli, representado pela doutora Simone de Almeida Santos. Doutora, como vota o credor? Sim. Sim. Ledes Metais? Sim. Agora chamar novamente Marconato e Hurtado Comércio de Metais Recicláveis Limitada, representado pela doutora Alessandra Semensato. Apenas esclarecendo que, em relação ao credor Marconato, ele figura tanto na classe 2 como na classe 3, daí porque ele vota nas duas classes. Apenas o esclarecimento. Como vota o credor? Voto sim. Marconato, pela classe 3, também vota a favor da suspensão. Bom, visto que não temos mais credores na classe 3, vou dar início à chamada dos credores da classe 4, sendo o primeiro credor a Billits, do Paraná Ligas Metálicas, Limitada, representado pelo Dr. Bruno Cortes. O Dr. Bruno, só esclarecendo as demais presentes, assim como na classe 1, na classe 4 ele representa mais de um credor. O voto vai ser integral? É sim. Sim. Para todos. Para todos. Então, o Dr. Bruno vota sim, representando as empresas Billits do Paraná, Ligas Metálicas Limitada, Casa do Construtor Limitada, que figura também como MCF Arapongas Aluguel de Equipamentos e Comércio Limitada, a Centervidia Ferramentas Limitada, Sebastião R. da Silva Acessórios. E só. Então, dando sequência agora, chamar a credora Mazari e Farias Limitada, representada pela doutora Lilian Fernanda Alvani. Doutora Lilian, que assim como na classe anterior, ela representa mais de um credor nessa classe. O voto vai ser integral, doutora? Sim. O voto? Sim para todos. Portanto, a doutora Lilian vota sim, representando as empresas Mazari e Farias Limitada, Polizelli e Santos Limitada, SD Plasma, Tratamentos Térmicos Especiais, Suporte, Comércio e Importação de Ferramentas para Processos e Manutenção Industrial Limitada, a Suporte Informática Limitada, e só. Dando sequência, e para encerrar a votação da classe 4, chamar a Transarto Transportes Limitadas, representada pela senhora Vânia Aparecida Severini. Senhora Vânia, qual o voto da senhora? Sim. Portanto, a Transarto Transportes Limitada também vota sim e a votação se encerra. Eu indago aos credores presentes se algum credor ou representante de credor deixou de votar. Todos votaram? Não faltou nenhum credor da relação dos advogados que representam mais de um, né? Podemos, então, finalizar a votação. Eu peço alguns minutos para que o nosso sistema faça o cômputo dos votos e, assim que estiver concluída a votação, a gente vai apresentar o resultado no telão. Só me avisa, por favor, Maurício, se me traz impresso, tá? Apenas lembrando que na forma da Lei 11.111 de 2005, esse tipo de deliberação, que é sobre a proposta de suspensão da Assembleia,
o quórum para deliberação é a maioria dos créditos presentes, independentemente da classe e independentemente de cabeça. É apenas o critério pelo valor dos créditos. E a maioria simples. Muito bem. Pelo cômputo dos votos, nós temos aqui na Assembleia um total de 48.622.083,82 de créditos presentes. E o resultado da votação foi o seguinte: um total de R$ 31.727.352,87, representando 65,25% dos créditos presentes, aprovaram a proposta de suspensão da Assembleia. E o total de R$ 16.894.730,95, totalizando 34,75% dos credores presentes, rejeitaram a proposta de suspensão. Tendo em vista o resultado aqui demonstrado, ficou então aprovada a proposta de suspensão da Assembleia, que terá continuidade então no dia 4 de abril de 2018. E aqui a sugestão do administrador, se todos estiverem de acordo, que ocorra às 14 horas, ao invés das 9 horas da manhã. Me parece que fica mais fácil para as pessoas que estão de fora chegarem a tempo, inclusive o pessoal do escritório das recuperandas, que é do Rio de Janeiro, mas nós temos vários colegas aqui de fora. Então, está aprovada a proposta de suspensão, a Assembleia, então, terá continuidade no dia 4 de abril de 2018, às 14 horas, esclarecendo a todos que, nesta data, no dia 4, a Assembleia terá continuidade com o mesmo quórum aqui presente. Nenhum credor mais poderá participar da Assembleia, porque somente os habilitados nessa data que poderão participar. E os colegas advogados que já se habilitaram, estão aqui presentes, não precisam fazer novas habilitações. Basta que compareçam, que integrarão o quórum de deliberação. E nessa continuidade, então, será discutido e votado o plano de recuperação das recuperandas. Alguém deseja algum esclarecimento adicional? Eu, como administrador, eu agradeço a presença de todos, fico à disposição de todos os credores, através do e-mail que já está no processo, todos receberam as comunicações, nosso telefone, a nossa equipe, estou atuando como auxiliar do juízo, mas também procurando auxiliar todas as partes envolvidas nesse processo de recuperação. Nós teremos aqui poucos minutos, que eu vou suspender os trabalhos para nós encerrarmos a redação da ata, e eu pediria, pelo menos, aqueles que já estão constando aqui na ata, que irão assinar representando as classes, que permaneçam até o final, para que a gente colha as assinaturas. Assim que finalizada, eu vou fazer a leitura da ata para que seja aprovada, e assim nós encerraremos os trabalhos. Então, eu suspendo os trabalhos por 10 minutos para que a gente finalize a ata. Muito obrigado. Muito bem. Retomando, então, os trabalhos, eu vou fazer de forma breve a leitura da ata. Se houver alguma dúvida ou questionamento dos credores, estou aqui à disposição para a gente corrigir. Bom, então é a ata da Assembleia, em segunda convocação. Inicialmente nós temos ali local e data, a forma de convocação, as presenças, a composição da mesa, a ordem do dia e os trabalhos e deliberações. Precisamente às 9h08, o presidente da Assembleia e administrador deu início aos trabalhos da Assembleia Geral de Credores em segunda convocação das empresas tais, integrantes do denominado Grupo SG, saudando todos os presentes e declarando encerrada
naquele instante, a lista de presenças. Informou ter nomeado como secretário o credor Banco Santander do Brasil S.A., na pessoa da sua advogada, doutora Paola, aqui qualificada, a qual aceitou a incumbência. Indagou os presentes se havia objeção à nomeação do secretário, tendo obtido a concordância de todos. Foi também convidada para compor a mesa a doutora Priscila Butler, advogada das recuperandas. Dando continuidade, o administrador judicial perguntou aos presentes se concordavam com a dispensa da leitura do edital de convocação, uma vez que a cópia de referido documento, que está juntado no movimento 1488-1 dos autos, foi entregue e disponibilizada pelo administrador judicial nesta data para todos os credores presentes. Colocada a questão em votação, foi aprovada por aclamação a dispensa da leitura do edital de convocação. Na sequência, o administrador explicou, através de telão instalado no auditório, o procedimento da Assembleia Geral de Credores e informou que todos os trabalhos seriam gravados em áudio e vídeo, cujo material será anexado ao processo. Considerando que a instalação em segunda convocação ocorre com a presença de qualquer número de credores, nos termos do parágrafo 2º do artigo 37 da Lei 11.101/2005, o administrador deu por oficialmente instalada a Assembleia Geral de Credores com o seguinte quórum. É aquele quórum que eu apresentei aos senhores, totalizando 48.622.083,82. Em seguida, o administrador promoveu a leitura da ordem do dia, com os itens 1. Aprovação ou rejeição do plano. 2. Constituição do Comitê de Credores, escolha de seus membros e substituições. 3. Outras deliberações necessárias. Foi esclarecido que, por decisão do excelentíssimo juiz de direito da 2ª Vara Civil, Dr. Evandro Luiz Camparoto, no movimento 1700 dos autos, foi reconhecida a consolidação substancial na presente recuperação, de modo que a lista dos credores das 5 empresas devedoras foi consolidada em uma só, respeitados os créditos de cada um, e a votação na Assembleia deve ser única, ou seja, todos os credores do grupo empresarial comporão um único quórum para deliberar em Assembleia sobre o plano e sobre qualquer matéria. O administrador também esclareceu que os credores que pretenderem constar em atas suas ressalvas e protestos deverão fazê-lo ao término dos trabalhos junto ao secretário da mesa, a fim de não interromperem o andamento da Assembleia. Feitos os esclarecimentos, o administrador sugeriu inversão dos itens da ordem do dia, com a concordância dos presentes, para inicialmente votar o item 2 da ordem do dia, relativo ao Comitê de Credores. Foram esclarecidas as funções e as responsabilidades do comitê. Foi indagado aos credores sobre o interesse em propor a instalação do comitê, sendo que nenhum credor presente manifestou interesse na formação do Comitê de Credores. Daí porque o administrador considerou prejudicado o item 2 da ordem do dia. Na sequência, o administrador colocou em discussão o item 1 da ordem do dia, relativo à deliberação sobre o plano de recuperação, concedendo a palavra à advogada das recuperandas, doutora Priscila Butler, com auxílio dos colaboradores das recuperandas. Foi chamado o senhor Marcos Borghetti, consultor das recuperandas, o qual se apresentou, informando ter vasta experiência na indústria do alumínio e que foi contratado pelo Grupo SG para auxiliá-lo na sua recuperação junto ao mercado. Foram esclarecidos pelo consultor, com exposição em data show, aspectos acerca da excelência da SG no seu ramo de atividade. Foram esclarecidos também os fatores comerciais e de mercado que levaram a SG a passar pelo momento financeiro difícil pelo qual está passando. Foram esclarecidas as perspectivas da empresa, com ingresso de novo sócio, contratação de consultor, negociações para redução de custos e de matéria-prima, busca de novos mercados. Foi apresentada a perspectiva e a previsão de faturamento do Grupo SG. Foi esclarecido que a SG irá retomar a dimensão anterior, porém de forma mais diversificada e mais sustentável. Foi apresentado o passivo da empresa, separados por classe, e a proposta de como pagá-lo, detalhando-se a forma de pagamento dos credores de cada classe. Encerrada a exposição, o administrador deixou a palavra livre para os credores se manifestarem, sendo que nenhum deles desejou fazer uso da palavra. A recuperanda, por sua advogada, a doutora Priscila Butler, pediu a palavra e informou que o Grupo SG foi procurado recentemente por alguns credores que indagaram sobre a informação acerca da existência de potencial investidor para o Grupo SG. A doutora Priscila informou que, de fato, há um investidor interessado, embora não haja ainda nada de concreto. Em seguida, sugeriu, caso fosse esta a vontade dos credores, a suspensão da Assembleia,
a fim de que esse potencial investidor tivesse tempo hábil de fazer uma due diligence das empresas para estudar a viabilidade de um investimento no grupo. Foi indagada a doutora Priscila pelo administrador se a pretensão seria a de suspensão da Assembleia, com o que esta confirmou. Foi indagado pelo administrador se algum credor discorda da proposta de suspensão. Como houve discordância por parte de alguns credores, o presidente informou que seria colhido o voto nominal de cada credor, mediante chamada por ordem alfabética. Foi informado que o credor que concordasse com a suspensão deveria votar sim, e quem não concordasse deveria votar não. Foi indagado pelo administrador, a doutora Priscila, advogada da recuperanda, por quanto seria esse prazo de suspensão. Foi sugerido pela advogada da recuperanda a suspensão da Assembleia para continuidade na primeira semana de abril. O administrador sugeriu, então, que a proposta contemplasse a suspensão para continuidade no dia 4 de abril de 2018, às 14 horas, neste mesmo local. Assim, foi dado início à chamada nominal de cada credor acerca da proposta de suspensão, iniciando-se pela classe 1 e assim sucessivamente. Apurados os votos, restou aprovada a proposta de suspensão por credores representantes de R$ 31.727.352,87, ou seja, 65,25% dos créditos presentes, sendo que a proposta foi rejeitada por credores representantes de R$ 16.894.730,95, ou seja, 34,75% dos créditos presentes, conforme planilha adiante. A planilha está aí no telão. Considerando que houve aprovação da proposta de suspensão por parte dos credores presentes e em condições de deliberar, ficou estabelecido que a Assembleia terá continuidade no dia 4 de abril de 2018, às 14 horas, neste mesmo local, ocasião em que será votado o plano de recuperação, mantendo-se o mesmo quórum da presente Assembleia. O administrador informou que os credores que já fizeram a habilitação para este ato ficarão dispensados de fazê-lo para a data designada para a continuidade da Assembleia, saindo todos intimados. Encerramento, nada mais sendo tratado, o administrador declarou suspensos os trabalhos às 9h57 para a lavratura da presente ata. Às 10h25, os trabalhos foram retomados para a leitura da ata, que, se todos aprovarem, restou aprovada e vai assinada pelo presidente e administrador, pelo secretário, pelo assessor do secretário, pela advogada das recuperandas e por 2 credores de cada classe, com exceção da classe 2, que possui apenas um credor. E seguem, então, as assinaturas das pessoas que estão aqui qualificadas. Eu indago os presentes se há alguma objeção quanto ao texto da ata ou se podemos considerá-la aprovada. Alguma objeção? Só se o senhor me permite, muito rapidamente. Sim. Quando se está falando da exposição do marco, há uma passagem que fala da expectativa das empresas, na verdade, em relação até a ingresso de sócio. Na verdade, essa foi a expectativa quando do pedido de recuperação judicial. Isso já ocorreu com o ingresso da Iranaia, então, se pudesse só haver essa complementação da frase, expectativa... Onde que está? Leandro, você... Está certo. É apenas para colocar exatamente o que foi exposto. Sim, para que não pareça que vai entrar um novo sócio. Porque na verdade, já entrou. Exatamente. Né? Que foi a expectativa quando do pedido. Tá. Pode apontar onde está a frase que você deseja. As expectativas da empresa quando do pedido de recuperação judicial, onde vocês estão mesmo. Quando do pedido de recuperação judicial, com o ingresso de novo sócio. O que se daria com o ingresso de um novo sócio? Sim. Acho que é isso. De um novo sócio, né? Aí só corrige na sequência, tem um ponto e vírgula ali, olha, foi apresentada a perspectiva, melhor assim, foram apresentadas a perspectiva e a previsão de faturamento pelo grupo SG, ponto, ao invés de ponto e vírgula. Ponto. Perfeito? Alguma outra
retificação? Todos estão de acordo? Posso considerar aprovada por aclamação? Muito bem. Então, eu peço que quem está escalado aqui para participar da assinatura, a gente já está imprimindo, pode se dirigir aqui à mesa, daqui uns minutinhos, para a gente acolher as assinaturas de todos, tá? Agradeço a paciência e a presença de vocês e retomamos os trabalhos, então, no dia 4 de abril, às 14 horas, neste mesmo local, ok? Bom dia a todos, um abraço.